Senhor presidente, Oswaldo Sobrinho, senhoras e senhores senadores, é impressionante e é difícil de entender a situação por que passa este nosso querido Brasil. Paraenses, vocês que me mandaram para cá, vocês que confiaram em mim, eu fico às vezes ali na minha cadeira observando determinados senadores que me antecedem e eu vejo as suas falas. O Brasil, prezados paraenses, passa pelo momento crítico. Se não vejam, meus caros paraenses e brasileiros, semana passada eu tentei fiscalizar o governo, a CBF, as federações, e o governo respondeu, o presidente, dizendo que não se podia fiscalizar mais o governo. Semana passada eu mostrei o ministro Mantega viajando no jato da FAB comendo caviar, comendo salmão, comendo camarão rosa, consumindo verdadeiras fortunas com as suas viagens e alimentações, enquanto o povo brasileiro e o povo paraense mal pode comer a farinha de tapioca, que aumentou 104% nos últimos meses. A Ideli, a ministra Ideli, vai para os seus redutos eleitorais no helicóptero da saúde de Santa Catarina. Perguntam para a ministra e dizem a ela o prejuízo que ela está dando à pátria e ao seu Estado. O Estado que lhe elegeu por várias vezes. E a ministra diz que naqueles dias em que ela viajou, não teve nenhum acidente, não era preciso o avião, mesmo que não tivesse, ministro. Vossa Excelência não podia fazer isso. Aliás, Vossa Excelência já tem antecedentes graves, quando foi ministra da Pesca. E que a Casa Civil apurou e não lhe condenou em nada, lógico. A mesma coisa vai fazer agora, no caso do helicóptero. Ah, vão apurar, apura nada. Não apura nada. Só neste dia, ministra, foram 116 casos graves. Houveram 2 mortes, ministro. Só num dia. Onde estamos, meu querido Cristóvão? Para onde caminha esse país? O governador do Distrito Federal, Agnelli, né, o nome dele? Este mesmo, fretou um jato para ele. Sabe qual foi o valor do jato? População brasileira, queridos paraenses, mais de R$ 1 milhão. R$ 1.371.000 para o Agnelli fazer política, enquanto o feijão, o arroz, a batata, os transportes, serviço médico, tudo crescem no país e o PT diz que não, porque o PT mente. E o PT mente muito. Enquanto isso, meu querido Cristóvão, a presidenta da República declara o seguinte:
O Tribunal de Contas da União é chato. O Tribunal de Contas da União é chato. O Tribunal de Contas da União não tem mais que me fiscalizar. Ora, Dilma, quem é então que vai te fiscalizar? O Senado não pode mais, disseste semana passada. Não deixaste abrir a CPI para apurar irregularidades na obra da Copa do Mundo. Milhões e milhões pelos ralos. Milhões e milhões saindo pelo ralo. E o povo brasileiro sofrendo, sem saúde, sem educação, sem transporte, com muita violência nas ruas. Com muita violência nas ruas. A corrupção se alastra a cada dia. O cinismo impera neste governo. Governo cínico e mentiroso. Uma obra que começou na área metropolitana do Rio Grande do Sul com o valor de R$500 mil. O tribunal foi investigar porque esta obra passou para R$1 milhão. Concluiu que lá tinha uma maracutaia de 91 milhões. Disse ao governo que não podia prosseguir a obra porque tinham roubado 91 milhões do povo brasileiro. Aí a Dilma se aborreceu! Aí a Dilma se aborreceu! Disse que o tribunal não pode fazer isso. Tem que deixar roubar, não é, Dilma? Olha onde nós chegamos. Olha o cinismo que impera nesta pátria. Olha o cinismo que impera nesta pátria, meus queridos irmãos brasileiros. Agora nem o Tribunal de Contas da União, a entidade que foi criada por um paraense chamado Cezedelo Correia, para fiscalizar o dinheiro público. Aí a Dilma diz assim: não pode fiscalizar o meu governo. O Lula já disse isso. Que o Tribunal de Contas da União não é para fiscalizar o governo. O Senado, então, a Câmara, então, que está tudo entregue na mão da Presidenta da República. Presidente, me dê só mais 2 minutinhos. Eu estou falando pela liderança, eu já lhe vi. Queria muito lhe ouvir. E agora o TCU está impedido de fiscalizar o governo. Aonde nós chegamos, pátria amada? Me diga você que está me vendo na TV Senado e me escutando na Rádio Senado. Me diga você, aonde nós vamos chegar? Em que mãos fomos entregar esta pátria? A corrupção se tornou uma simplicidade, virou cultura nessa pátria. Nada pega com os corruptos. A própria Presidenta da República diz que não quer e não vai obedecer o Tribunal de Contas da que ela vai inaugurar as obras mesmo tendo sido roubado naquela obra 91 milhões de reais. Desço, presidente. Já desço desta tribuna, pensando na minha pátria,
pensando nos brasileiros pobres, pensando naqueles que são enganados por este governo, porque diz que não tem inflação. Ei, Ideli, tu que andaste no helicóptero, Ideli, pensa no povo brasileiro. Eu pensei que tu fosses sério, Ideli, quando tu passaste pelo Senado. Agnelli, rouba, Agnelli. Pode roubar, tu és do PT, pode roubar. Aproveita o momento que a pátria passa. O cinismo aonde nós chegamos. E os aposentados, presidente, morrendo de fome.